abrisse em Abacuque, Abacuque 1, do 1 até o 7. A advertência do profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. A luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece, a justiça nunca prevalece, os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Olhem, as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. O livro do profeta Abacuque, ele tem uma estrutura básica interessante. Basicamente, do primeiro versículo ao versículo 11, que é a continuação disso que nós lemos, é a queixa de Abacuque e a resposta de Deus. Uma oração no meio de uma crise. Acho que deu para perceber que ele estava vivendo uma crise. E em alguns outros profetas, nós vemos assim, a palavra do Senhor veio a Joel, a Jonas, a Amós, Miqueias, ou a visão veio a Obadias, e vem uma advertência, geralmente, ao povo, vem uma palavra ao profeta sobre o que ele deveria comunicar, mas Abacuque começa diferente. E me intriga essas questões diferentes na Bíblia. Na versão Almeida corrigida, parece muito interessante como começa esse texto, porque ele começa assim, a advertência do profeta, mas está o peso que veio sobre o profeta Abacuque. E aí faz todo sentido que nós lemos, se pensarmos um pouco sobre essa questão do peso, um peso de oração, um peso de um clamor, o peso da profecia, o peso do que ele estava vivendo. Veio sobre o profeta Abacuque e de repente sai esse grito do profeta: até quando, Senhor? E essa oração de Abacuque nos ensina muito. E cada vez que eu volto para esse texto, nesses últimos dias, me parece fazer mais sentido que o profeta Abacuque falou e como ele se portou diante dessa situação. O primeiro ponto que eu vejo desse livro e que me chama muita atenção para esse tempo que estamos vivendo é uma oração com sinceridade, sem negar a realidade. O profeta Abacuque faz uma oração clamando ao Senhor: até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Geralmente um profeta no Antigo Testamento, nós vemos que ele é levantado em uma crise política, mas o que nós vemos por trás de todas essas crises é um declínio espiritual. Um período, às vezes, de medo, de opressão, e o profeta, aqui nesse livro, nós vemos expondo o mais íntimo das suas dúvidas e questionamentos. E talvez seja mais ou menos assim que está o teu coração nesses dias. Onde nós projetamos esse peso que está sobre o nosso coração? E existem algumas hipóteses de como podemos reagir a isso. Talvez alguns estão reagindo em alienação, tentando fugir da realidade de alguma forma. Uma forma de fugir da realidade muito comum é se enfiar em vícios. Alguma coisa que, de alguma forma, alivia a tensão do dia.
Mas, de alguma forma, talvez esse alívio, essa alienação é manifestada de outras formas, sei lá, assistindo filmes, uma série contínua. Mas a Bíblia nos ensina um caminho melhor, o caminho da oração. Mas como é a nossa oração em dias de crise? Uma oração sincera, e essa palavra é interessante, sincera. Alguns dizem que ela vem dos romanos, quando nos seus comércios queriam vasos sem cera que maquiasse as rachaduras. E talvez esse seja um momento que as nossas orações, mais do que nunca, precisam ser sem cera. Expor a fragilidade do nosso coração, a tristeza que às vezes estamos vivendo, a angústia desse tempo, mas isso em oração. Buscar o Senhor nesses dias e abrir o nosso coração. Uma oração cada vez mais sincera. Estamos orando por tanta gente. Talvez nunca antes, na sua lista de oração, teve um nome de uma pessoa que você não conhecia. Mas nesse tempo, com certeza, existe alguém que você não conhece que já te dói no coração. Você está sentindo a dor do outro. Existem pessoas por orar, notícias ruins chegam a todo instante. E nós vamos em oração. Estamos vivendo um tempo diferente. E sabe o que eu tenho pensado? Que chegou um tempo de orações mais profundas. Chegou um tempo de que as nossas orações estão sendo levadas para um outro nível. Para um nível de intimidade muito maior, de sinceridade muito maior, de rasgar o coração muito mais diante de Deus. E um problema que o profeta Abacuque viveu, talvez seja o que esteja passando com a gente de alguma forma. A compreensão teológica que o profeta Abacuque tinha a respeito de Deus não estava se encaixando com a experiência que ele estava vivendo. Pense sobre isso. O conceito teológico que o profeta tinha de Deus e o olhar para a realidade não estavam encaixando. E talvez essa seja a crise de muita gente nesse tempo. Perceba o que Abacuque diz no versículo 12 e 13. Senhor, Tu não és desde a eternidade? Existe uma compreensão teológica da eternidade de Deus. Ó rocha, determinaste a ele que aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros. Olha, existe o conhecimento do profeta da pureza de Deus, que não suportas ver o mal, não podes tolerar a maldade. Porque toleras então esses perversos? Porque ficas calado. O profeta Abacuque conhece um Deus que fala. Essa compreensão teológica está perfeita, mas existe um problema aqui para o profeta. O Senhor está tolerando os perversos, os ímpios engolem, os que são mais justos que ele. E o profeta está lidando com isso, com o que ele está vivendo e com aquilo que ele sabe de Deus. Mas será que a teologia do profeta estava errada? O tempo da crise, o tempo da dificuldade, da tristeza e do sofrimento vai nos levar a uma compreensão melhor e maior daquilo que a nossa teologia não estava alcançando. Esse tempo vai nos levar a fazer orações e conhecer de Deus algo que num outro tempo não teríamos a possibilidade de conhecê-lo. Orações que nunca teríamos feito, talvez, e nós estamos nesse momento numa oportunidade de experimentar de Deus algo que talvez em outro momento não teríamos condições de experimentar. Estamos conhecendo o Senhor de uma outra forma. Talvez quando líamos a Bíblia, não saltava-nos tanto os olhos
quando o Senhor diz que enviaria o outro Consolador do que como faz sentido nesse tempo. Quando você lê na Bíblia Consolador, nós estamos entendendo esse texto muito diferente do que entendíamos antes. Estamos entendendo sobre justiça de Deus e talvez até soberania de Deus seja um aspecto que nesse tempo a nossa teologia está sendo ajustada. Mas sabe, irmãos, esse tempo de crise, ele ajusta o nosso olhar sobre o que conhecemos de Deus e também tem que ajustar quem nós somos diante de Deus. Esse tempo está nos mostrando, e talvez olhando para dentro, olhando para as circunstâncias, para as nossas orações, precisamos pensar, o que é fé, afinal? Qual é a fé que nós temos de fato? Talvez nesse tempo a gente precisa olhar, e será que eu não fui dominado pelo materialismo? Será que o meu apego às coisas desse mundo não está sendo revelado nesse tempo? Será que não é um tempo que o Senhor está nos mostrando que não ansiávamos mais pelo céu, que não aguardávamos mais pela sua vinda, como agora estamos pensando, Senhor, vem? Como será? Será que Jesus está voltando? E parecia que esse assunto nem era mais um assunto tão importante para nós. É um tempo que talvez estamos nos deparando que o Evangelho que professamos ou que olhamos para o que é o Evangelho, talvez não seja o Evangelho. Talvez nós estivéssemos mais vislumbrados com os efeitos do Evangelho na nossa vida do que o próprio Evangelho. Talvez agora faça mais sentido porque que das 4 doutrinas cardinais do Evangelho quadrangular, a primeira e mais importante é Cristo salva. Porque se não for Cristo salva, as outras 3 começam a não fazer sentido. Então, o Evangelho, essa boa notícia, as boas novas, é que Cristo salva. É que Ele é o Evangelho. Que Ele nos proporciona um relacionamento com Ele. Cristo é o Evangelho. A boa nova é Ele próprio. Mas se nos distraímos com os efeitos do Evangelho, pode nos parecer que Cristo não é suficiente para os dias de crise. Esse tempo está nos empurrando para o Evangelho ainda mais. Está nos ensinando o que é o Evangelho e está ajustando a nossa teologia com a nossa prática. Nos ensinando que Ele é o Evangelho e que talvez achávamos que conhecíamos ao Senhor, achávamos que conhecíamos o que era uma vida no Evangelho, mas agora é um tempo que o Senhor está ajustando muita coisa na nossa vida. As circunstâncias estão nos levando a conhecer mais sobre o Senhor, a conhecer mais sobre nós mesmos. E é um tempo de alinhamento. É um tempo difícil para todo mundo, mas é um tempo que o Senhor está alinhando muita coisa no nosso coração. É um tempo que, assim como para o profeta Abacuque, às vezes a resposta do Senhor não tem sido o que nós queremos ouvir. O Senhor fala, olha as nações e diz, estou trazendo os babilônios. Que resposta é essa? A expectativa do profeta fosse, ele estava vendo problemas internos no reino, e aí para resolver o Senhor traz um povo pior que eles. É pior, como assim? É esse povo que está vindo. A expectativa que ele tinha da resposta de Deus não era aquela que o Senhor estava dando, mas a resposta do Senhor é a resposta do Senhor.